Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre publicações acadêmicas. As publicações acadêmicas, por sua vez, elas são realizadas em periódicos científicos ou revistas científicas. Então essas revistas, elas são dedicadas exclusivamente às investigações desenvolvidas perante algum projeto científico, com hipóteses, objetivos e metodologia. Então, após as devidas investigações e a obtenção dos resultados, existe o preparo do artigo científico. Esse modelo de artigo científico, então, ele será submetido a uma determinada revista científica especializada no assunto e, por sua vez, será avaliado em alguns aspectos. Esses aspectos são avaliados geralmente de uma forma por pares cega, em que o editor da revista enviará para alguns revisores especialistas naquele tema do artigo, em que a avaliação será feita e aí é dada então a aprovação para posterior publicação neste periódico. E, por sua vez, os periódicos científicos também passam por um critério de avaliação de qualidade. E essa qualidade ela se dá principalmente no número de citações que os artigos recebem que estão ali publicados. Então, uma forma do Brasil avaliar a forma qualitativa desses periódicos científicos é por meio de extratos apelidados de qualis CAPES. Houveram algumas mudanças, né? Mas primeiro a gente vai conversar sobre como era, né, essa estratificação e como está passando ainda a ser, né? Porque ainda não existe uma forma oficial da nova estratificação. Então, a partir do momento que nós entramos na plataforma Sucupira, né, é só nós digitarmos lá Qualiscaps no Google, é o primeiro website que aparece. Então, ele tem aqui essa estrutura de plataforma em que nós podemos fazer a consulta por evento de classificação. Então, vamos pegar o último, que foi o quadriênio entre 2013 e 2016, e ele dá para mim algumas janelas sobre a respectiva avaliação do periódico. Eu quero procurar então por área de avaliação, aí eu preciso selecionar essa caixinha e verificar qual a melhor área de avaliação que eu discente, que eu docente estou inserido no programa de pós-graduação, se eu estou num programa de ciências ambientais, ciências agrárias 1, de economia, de farmácia, de geociências, tá? Ou eu posso procurar pelo ISSN do periódico. Também tem a opção de procurar pelo título do periódico e pela estratificação em si. Tá? Vejam que aqui ainda está no extrato antigo, como A1, A2, B1, a B5 e C. Já já nós vamos falar um pouco mais sobre esses extratos e como eles são calculados. Então, se aqui eu buscar, por exemplo, Ciências Ambientais, e eu buscar pelo título da revista Agronomy Journal e fizer a consulta, ele vai me aparecer o Qualis em cima da área de avaliação de ciências ambientais, que neste caso aqui ele tem um extrato A2. Se eu desmarcar a área de avaliação e deixar que ele procure em todas as áreas de avaliação e fizer a consulta, então ele vai ter vários extratos em diferentes áreas da avaliação. Por exemplo, ele é Ciências Ambientais um extrato A2, porém em Ciências Agrárias 1 ele tem um extrato A1. Tá? Recentemente tivemos então mudanças perante esses extratos. Então essa nova estratificação do Qualiscaps passou então por um objetivo, né, de um grupo de trabalho realizado dentro da CAPES, que buscou então critérios objetivos que então permitiram maior comparabilidade entre essas áreas de avaliação, né, até mesmo atendendo à internacionalização. Então a proposta ela foi baseada em alguns princípios, né, que cada periódico ele recebe apenas uma única classificação por uma única área-mãe. A partir de então, via os indexadores Scopus, CIT-Score, ou JCR, pelo fator de impacto, ou então pelo Google Scholar, o índice H5, nós temos a nova estratificação do Qualiscaps, baseadas apenas em uma única área-mãe.
Então sai aquelas áreas de avaliações, né, que tinham várias, e fica apenas a principal área em que o journal, o periódico científico, está concentrado. Então, se o periódico tiver um percentil dentre esses indexadores superior a 87,5, ele será então tratado como um extrato A1. Se ele tiver entre 75 seu percentil até 87,4, ele será um A2. Se ele tiver 62 de percentil e meio até 74,9, por exemplo, ele vai ser apenas um A3. E assim sucessivamente para os demais extratos inferiores, tá? De acordo com um número aqui relacionados ao percentil com base nos indexadores. Novamente, Scopus, JCR e, por último, o Google Scholar. Então, antes de entrarmos um pouco nas revistas científicas, eu vou mostrar para vocês rapidamente como é a forma das plataformas indexadoras. O Scopus, né, é essa plataforma que é da Elsevier, uma editora mundialmente conhecida e uma das maiores do mundo, né? E ela tem a sua própria base indexadora, que é o Scopus, e ela abriga diversas revistas científicas do mundo, mas já nós vamos passar por um outro portal para a gente poder ter acesso ao Scopus. O próximo, então, seria o JCR, né? O Journal Citation Reports. O Journal Citation Reports, ele tem a característica de basear o fator de impacto, então, por meio das suas citações. Então, o fator do cálculo, né, em função do impacto, leva em considerações o número de citações recebidas pelos artigos publicados no periódico nos 2 anos anteriores à avaliação. E aí, então, é dividido pelo número de artigos publicados naquele periódico. Esse periódico, então, eles são colocados numa base, né, da Journal Citation Reports. Todo ano eles apresentam um release, um pré-release, né, das revistas que eles avaliaram para mostrar quais foram as avaliações antes de tornar oficial e público qual o fator de impacto daquelas revistas. Ainda nós não temos o de 2020, que é baseado no fator de impacto de 2019. Então aqui, esse é o pré-release de 2019, que eles já soltaram aqui que várias revistas científicas estão entre elas, inclusive as brasileiras. Então, se a gente fizer uma busca aqui, ó, brasileira. Então, anais da Academia Brasileira de Ciências, né? Nós temos aqui a Revista Brasileira de Gestão de Negócios, Revista Brasileira de Anestesiologia, Revista Brasileira de Ciência do Solo, Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental e várias outras. Se nós quisermos hoje verificar qual o fator de impacto dessas revistas, nós temos a forma de, por meio do Lattes, que o pesquisador anexa, né, e atualiza o seu Lattes, os artigos científicos que ele publicou, e lá você tem o símbolo do JCR, passando o mouse em cima, a gente vai saber qual é o fator de impacto. Ou a gente pode clicar em Go to Product e ele vai direcionar para a página de login para a gente poder acessar o fator de impacto dessas revistas científicas, tá? Então a gente tem outra forma desse acesso, porque aqui a gente normalmente não consegue nem se nós fizermos o cadastro. E por último e não menos importante, o Google Acadêmico, o Google Scholar. Quando nós viermos aqui nesse canto superior esquerdo, a gente clica em métricas e aí nós vamos ver o índice H5 de todas as revistas que estão aqui. Bem, esse é o portal de periódicos da CAPES-MEC. Então aqui nós temos diversas informações e a principal delas seria a indexação de diversos periódicos que o governo federal assina e disponibiliza para as universidades e institutos brasileiros, para que todas as pessoas que realizem pesquisas científicas, principalmente no âmbito aí de pós-graduação e graduação, tenham acesso aos artigos científicos nacionais e internacionais de forma livre. Mas para que isso ocorra, a gente precisa ter esse acesso. Tem duas formas. A primeira,
estando dentro da universidade ou do instituto de pesquisa, com o IP da internet desses locais. Então, o acesso é automático, livre. Mas, se nós estivermos em casa, como esses tempos vêm ocorrendo por conta da pandemia, nós temos o acesso via café. Então, aqui nesse acesso café, nós clicamos nele e ele vai redirecionar então a gente para esse login. Então, quando nós digitarmos aqui o nome da instituição que nós estamos inseridos, no meu caso é a Universidade do Estado de Mato Grosso, ele vai rapidamente achar aqui o nome da universidade e eu clico em enviar. Então, ele vai redirecionar para essa página, né, que já tem até o logotipo da universidade no qual estou. Então aqui eu preciso ter um e-mail institucional cadastrado e esse e-mail institucional então vai dar para mim o acesso total à comunidade acadêmica federada para o portal de periódicos da CAPES. Neste caso, aqui eu não preciso digitar o @unemate.br, né? Apenas o meu login, que é carlosjr. Esse seria o meu e-mail, carlosjr@unemate.br. E a senha é a senha que eu tenho acesso ao meu e-mail institucional. Então, clicando em login, na próxima página, então, ele já vai me direcionar para o acesso. Então, eu tenho uma infinidade de revistas a partir de agora. Se eu buscar, então, por assunto, por exemplo, um assunto Covid-19, então ele vai buscar todos os artigos e todos os papéis relacionados a esse assunto. Eu posso então filtrar por artigos, por resenhas, por tópicos, autores, coleções, idiomas e por aí vai. Tá? Então, se eu voltar aqui, eu também posso buscar um periódico específico. Se eu, por exemplo, for até o periódico International Journal of Digital Earth, essa é uma revista científica internacional que é editada pela Taylor & Francis. A partir do momento que eu clicar aqui, ele vai me mostrar todas as informações dessa revista. Então, se eu clicar aqui, texto completo disponível, que é assinado pela CAPES, já vai estar até inclusive linkado pelo periódico CAPES, eu vou ter acesso a ela por completo. Então, eu venho aqui, últimos artigos publicados. A partir do momento que eu vou escolher qualquer artigo aqui, vou pegar Change Detection. Então eu vou clicar nesse paper e vou verificar que ele já tem aqui o símbolo do PDF para fazer o download do artigo completo, todo pago pelo governo federal. Quer ver só? Para comprovar, olha o DOI como que ficou. Esse é o número de identificação mundial desse artigo científico. Ele inclusive loga com CAPES. Para a gente ter certeza que esse paper não é gratuito, eu vou copiar, vou abrir uma página anônima sem o login e vou jogar no Google esse artigo. Eu vou buscar ele então no Google e vou achar ele. Então aqui é sem o acesso do periódicos CAPES, do portal. Olha aqui, ele pede um pagamento por esse acesso para eu ter acesso ao paper completo. Por 24 horas de download, $51. 30 dias de download e visualização, $149. Então é uma revista. Esse artigo aqui não é Open Access, de acesso aberto. Ele é um artigo fechado. Então precisa ser pago para ter acesso a ele. Por sua vez, aqui no Periódicos, CAPES, no portal, direto acessando por lá, eu tenho acesso completo desse artigo. E isso para inúmeras revistas nacionais e internacionais. Então, se eu agora quero buscar não revistas, não assuntos, mas sim bases indexadoras, que é o que nós estávamos conversando sobre o Scopus e o Journal Citation Reports, a gente vem por busca por base. Essa busca por base, por exemplo, vamos para o Scopus e clicar em enviar. A partir disso, nós temos aqui então a base indexadora Scopus já relacionada. Quando eu clicar aqui, ele vai me redirecionar para a próxima aba, que já estão sendo buscados então dentro do login do Periódicos CAPES
feito pela Unemat, que foi o meu caso. Então ele já vai me dar aqui algumas opções. Busca por documentos, por autores ou por afiliações. E ainda eu tenho várias opções de buscas por documentos. Tá? Então vamos buscar por um autor. Quando eu vou buscar por um autor, eu busco pelo sobrenome e pelo nome do autor, também pela afiliação, se desejar, ou até mesmo pelo WordSeed, que é o número mundial de que pesquisadores estão sendo cadastrados em seus projetos e artigos científicos. Pode ser até tema de outro vídeo. Então eu vou buscar aqui o último nome, Silva Júnior, e vou colocar aqui o primeiro nome, Carlos Antônio. Eu vou pesquisar. Ele vai relacionar com o meu nome, é um tanto quanto comum, né? Então ele aparece diversos pesquisadores, Antônio Carlos da Silva Júnior, Carlos Antônio Silva Júnior, e eu vou pela filiação. A partir do momento que eu entro pela filiação, eu clico nela, e então eu consigo verificar todos os documentos já publicados, todos os fatores e tudo mais. Então vamos fazer uma busca, por exemplo, aqui, por essa revista aqui, ó, Land Use Policy. Então, a partir do momento, eu posso ou clicar no artigo ou clicar aqui, ó, direto na revista. Vou clicar direto na revista. Se eu clicar na revista Land Use Policy, que é uma revista internacional indexada, então a gente vai entrar aqui direto na página de métricas dessa revista Land Use Policy. Então, o CIT-Score, né, da base indexadora Scopus, dela será 4.22, quantidade de citações dividido pelo número de documentos nos últimos anos. Tá? Então, e também ele já vai calculando para a gente ter uma noção de qual é o comportamento dela para o ano de 2019. E a gente tem mais ou menos uma baliza de como vai ser o fator de impacto JCR dessa revista, se ela tende a aumentar ou tende a diminuir. Se eu for para a próxima aba aqui, CIT-Score Rank, de ranqueamento desse CIT-Score, a gente tem então o que nós estávamos conversando sobre os extratos baseados no CIT-Score, os extratos do QualiSCAPS. Então, os extratos dos QualiSCAPS relacionados a A1, A2, A3, A4, né, e B1 a B4, nós estávamos conversando que, se ela for A1, o percentil desse CIT-Score tem que estar acima de 87,5. Então, para a gente verificar isso, a gente basta apenas olhar aqui com relação a qual o ranqueamento que ela se encontra e qual a área-mãe dessa revista. Então, veja que ela se encaixa em diversas áreas de publicações científicas, mas o que predominou nela nos últimos anos foi nessa categoria Forestry. Então, ela está no ranqueamento entre todas as revistas dessa categoria, em 6º lugar, com um CIT-Score de 4.22. E o que nós desejamos saber é o percentil. Ela tem um percentil de 96%. Então, esse percentil de 96, ela cabe então dentro do extrato QualiSCAPS recente A1, porque ela está acima de 87,5, segundo a CAPES. Bem, voltando para o site então de periódicos CAPES, em que nós já estamos logados pelo acesso CAF na Universidade do Estado de Mato Grosso, agora eu quero saber qual é o comportamento das revistas perante ao fator de impacto JCR. Então, agora nós vamos buscar pelo termo JCR e clicar em enviar. A partir disso, nós vamos então verificar aqui o nome da base e então clicar para ser redirecionado para dentro desse website do JCR. Ele vai perguntar aqui no primeiro momento, e a gente pode verificar aqui que nós já estamos logados dentro do site, ele nem perguntou qual era o login e senha, porque nós já estamos aqui por meio do periódicos CAPES. Okay? Nós temos algumas formas de pesquisar essas revistas, ou verificar todos os jornais, ou por categoria, ou ainda assim fazer uma pesquisa avançada, com vários quesitos de informações. Então, eu quero entrar apenas com o nome do journal. Então, vamos verificar aquele que a gente viu dentro do Scopus.
Land Use Policy. Na hora que eu digitar, ele já vai aparecer aqui, ó, o ícone do Land Use Policy. Eu clico e ele vai redirecionar para outra aba já com as informações do fator de impacto dessa revista. Vai me dar aqui o ISSN, a editora que ela está linkada, e logo de cara vai me mostrar qual é o fator de impacto, né, com as métricas de 2018. Foram publicadas em 2019. Neste caso seria 3.573 para a revista Land Use Policy. E aí ele coloca o histórico. Em 2014 ela tinha 2.631, em 2015 2.768 e foi evoluindo até chegar no que está hoje. Então seria mais ou menos aquilo que tínhamos dito. O fator de impacto dela que foi divulgado em 2019, só que com o ano de 2018 para o cálculo. Então, seria o fator de impacto do ano de 2018 as citações ocorridas nos anos de 2016 e 2017 somadas, dividido pelo número de itens publicados no mesmo ano, entre 2016 e 2017. Então ela teria um total de 3.301 citações em 924 documentos. Se nós dividirmos isso, então, a gente tem um fator de impacto de 3.573 para a revista Land Use Policy. Se nós então quisermos saber de diversas revistas científicas, ao invés de a gente ficar procurando uma a uma, a gente também pode clicar aqui em Browse by Journal e ser redirecionado para essa página aqui completa. A partir que nós estamos aqui nessa página, a gente tem diversas categorias de pesquisa, como que a gente precisa procurar, né? Tem aqui os maiores fatores de impacto. O primeiro colocado tem um fator de impacto de 223.679, é um fator de impacto altíssimo, né? A revista de medicina The Lancet tem um fator de impacto 59.102, ela chega a ser superior à própria Nature e à própria Science, que são revistas científicas muito famosas, né? E respeitadas mundialmente, tá? Mas então a gente pode até fazer o download de todas essas revistas de uma vez só, com esse ícone aqui, ó, de download. A partir do momento que eu faço clique nesse ícone, ele me dá a opção de download em CSV ou XLS. Vou clicar em XLS, então ele já vai redirecionar para mim um download aqui com todas as revistas científicas e os seus fatores de impacto JCR. Aqui, ó. Então aqui está o nome da revista, total das citações e o fator de impacto aqui nessa coluna. Então, para o ano de 2020, nós teremos os fatores de impacto relacionados ao ano anterior, 2019, e comumente eles retornam isso e tornam público, né, esses cálculos no mês de junho de todo o ano. Ok? Então agora eu acredito que na primeira, máximo segunda semana de junho, já deva estar atualizado esse website e em primeira mão, quem tiver aqui o acesso ao periódico CAPES vai poder acessar essa base corrente da Journal Citation Reports. Ok? Espero ter ajudado e esclarecido para as pessoas que tinham alguma dúvida com relação a essas métricas e estratificações das qualidades das revistas científicas. Obrigado.